Olá, eu sou Cristal Moura, estou participando da primeira feira de escritores fora do eixo, a primeira IFEF. E eu vou produzir uma oficina de etapas de uma página em quadrinhos, né? Como a gente faz a produção de uma página em quadrinhos em etapas. Desde o argumento até a finalização. E essa é uma pilha bibliográfica, tá? Para quem se interessar em estudar um pouco mais sobre a produção de histórias em quadrinhos, tanto em sala de aula, quanto uma produção própria, né? Para quem quer começar uma produção autoral, né? Ou independente, ou com editora, né? Para quem se interessar, essa aqui é a pilha bibliográfica mais interessante que a gente tem aqui em casa, né? Leander Moura e eu, que é do Moacir Cirne, tem a arte de quadrinizar, isso aqui é bem interessante, é uma leitura fluida, como escrever uma história em quadrinhos, e tem a Revolução dos Quadrinhos, tem várias histórias diferentes aqui, só roteiro, tem uma aqui do Eduardo Risso, que é Luz e Sombra, bem interessante, né, sobre a finalização de uma página em quadrinhos, né, os tipos de sombras e tudo mais. Então, é uma pilha bem legal, dá pra gente estudar bastante. Desde a parte teórica, né, para quem se interessa pela teoria das histórias em quadrinhos, de como elas surgiram, para que serve e onde é aplicada, né? A gente tem as histórias em quadrinhos publicadas de forma no Catarse, né, como essa VHS que eu participei com o Leandro Moura. E tem essa Em Sonho, que a gente publicou independente, tiramos do nosso bolso. E tem as produções como editora, né? Que foi Modo Sertão e Horas Escuras, publicamos juntos. Esse daqui é com a equipe do Quadro 9, né? Que é a equipe que a gente faz parte. E esse Universo Zero saiu via edital público, tá? Então, a gente tem várias formas de publicar histórias em quadrinhos, tanto da forma independente, via Catarse, né, que é um crowdfund, e também tem os editais públicos que têm surgido, né, de 2019 para cá. Então, bora para a produção da página. Pronto, gente, agora nós vamos para a parte inicial de uma história em quadrinhos. Como é que a gente começa? A gente começa com um argumento. No nosso caso aqui, o argumento é bem curtinho, tá? O som do mar em uma concha. Aí eu descrevi o argumento, as cenas, né? Que a primeira cena é um garoto com uma concha no ouvido, vai ser close. Cena 2, paisagem. Aí eu errei aqui, né? Que não seria paisagem, eu troquei a paisagem de praia pelas ondas sonoras do som do mar, tá? Eu inverti aqui os quadros. E no terceiro quadro, a gravura de onda Kanagawa, que é uma gravura muito famosa, certo? De uma onda furiosa. Então, já começa assim, argumento, não desenvolvi um roteiro nem falas, porque eu quero que seja uma história mais sensorial possível, né? Que a pessoa imagine quando era criança, que muitos de nós colocamos conchas no ouvido para ouvir o som do mar, longe do mar. Então ficou assim, ó. O garotinho, né, com a concha no ouvido, e na altura do ouvido dele, o som, né, as ondas sonoras do som do mar, né, que pode ser gravado e tudo mais. Aqui é aquela onda, aquela gravura, né, a grande onda de Kanagawa. E aqui é a praia, com a concha lá. Então, esse menino ouviu, imaginou o mar e se viu na paisagem do mar com uma concha. Tá? Então, esse é o nosso roteiro, essa é a nossa história. E como é que a gente chega até aqui? Né? A gente já tem o roteiro, tem um argumento, cenas. A gente pode fazer os thumbnails, que são as miniaturas da sua história, né? Das cenas que você vai produzir nas páginas. Na página que a gente vai produzir hoje é só uma página. Mas esses thumbnails são de uma história que eu estou produzindo com Leander Moura, né? Para o selo Beelzebooks.
Então, aqui são os thumbnails de várias páginas. Aqui, ó, página 14, página 15, página 16. Ela tá marcada com xizinho porque essa aqui eu já concluí. Essa daqui eu já concluí. Essa eu concluí a parte de cima. Então, isso aqui é para você acompanhar a produção da sua história. Você visualizar como ela vai ficar, tá? Então, isso aqui é um planejamento da sua página. Essa página 15, ó, esse é o thumbnail. Esse aqui é o resultado finalizado, tá? São duas cabeças flutuando numa banheira, tá? É uma história pós-apocalíptica e tudo mais. Então, ó, tem aqui o cenário do banheiro, a porta, a maçaneta, a água que escorreu da banheira, a cortina. Então, aqui já tem uma narrativa de parte da história, né? E até a gente chegar aqui, gente, é um processo. Aqui eu usei várias técnicas, né? Caneta, pincel, brush, tá? Então eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que a gente usa para fazer uma finalização de uma página, tá certo? Separar aqui, antes da gente ir para a finalização. Nessa página a gente tem outros elementos, tá certo? A gente tem as calhas ou sarjetas, que é a divisão entre uma cena e outra. Essa divisão de uma cena e outra é a passagem de tempo, tá? O menino tá com a concha no ouvido e imediatamente ele ouviu o som do mar. Então a gente tem uma passagem de tempo, tá certo? E desse ouvir o som do mar, ele visualizou o mar, as ondas do mar. Então, quando ele visualiza as ondas do mar, ele consegue ver uma praia com a concha lá. Então, tem toda uma história ocorrendo e a passagem de tempo de uma página de uma cena para outra, tá certo? Então, as calhas elas servem para isso. Eu optei por não colocar balão de fala, nem recordatório ou onomatopeias, porque eu quero que seja uma história um pouco mais sensorial, de lembrança da gente, tá certo? Eu poderia colocar um recordatório aqui, descrevendo o que o menino está fazendo, o que ele está sentindo. Poderia colocar um balão de fala dele aqui no canto, ó, dizendo: nossa, como é bom ouvir o som do mar, mesmo estando longe. Eu poderia colocar onomatopeias, que são a forma que a gente usa, né, de inserir o som na história em quadrinho. Seria usando palavras que representem o som. Por exemplo, splash, que é a onda do mar batendo na praia. Ou então o grasnar dos pássaros na praia, né? São onomatopeias, são o que a gente usa para inserir o som nas nossas histórias. Eu optei por não usar, tá certo? E aqui, gente, ó, a gente tem, para fazer a história no lápis, eu usei um lápis grafite, né? Da Faber-Castell, que ele é bem macio, é um 6B. E uma borracha macia. Optei pela borracha da Staedtler, porque ela não deixa manchas e tudo mais. E usei uma régua. Essa régua aqui é interessante porque ela tem essa partezinha do meio, ó. Você pode segurar ela e ela não vai ficar sambando, correndo na sua página, tá? Então, você optar por materiais, você investir em materiais que você sabe que vão proporcionar uma boa produção para você, tá certo? E eu optei por fazer o seguinte: cada uma dessas cenas eu vou arte finalizar com um material diferente, tá certo? A primeira cena eu vou arte finalizar com bico de pena, que é essas canetas aqui, ó, bico de pena. Você coloca a tinta dentro dela, nessa daqui. Tem esse modelo mais rústico aqui, ó, que você coloca ela dentro da tinta, né? Ele é madeira mais rústico. Ele vem com um pincelzinho na ponta, ó. Vou usar na segunda cena brushes, ó, esse brush com duas pontas. Tem essa ponta mais fina
E tem uma ponta aqui, ela parece um pincel. Esse brush aqui é bem legal, Dual Brush. E tem esse outro tipo de brush aqui, que é o mais simples que a gente encontra, né, nas lojas e tudo mais, esses armarinhos, papelarias, né, o marcador. As outras páginas, vou finalizar com o pincel, a terceira página, o pincel. Esse pincel aqui, ele já vem com a tinta embutida nele, né, que é uma tinta nanquim. Tem esse outro pincelzinho aqui, que ele também já vem com a tinta dentro, tá? Esse pincel aqui é bem legal também, é muito bom, é bem pretinha a tinta. E a última cena eu vou finalizar com canetas nanquim, né? Essas canetas são canetas descartáveis, tá certo? São canetas que você compra, você pode comprar a caixa, né? Que vem em números variados, ou você pode comprar também a unidade, dependendo do tipo de caneta que você quer usar. Tem esse tipo de caneta também como brush, tá? Dessa mesma marca. Pronto, gente, agora vamos partir para a finalização, né? Como vocês podem ver, essa página, ela já veio com a impressão azul, né? Que é uma página profissional para produção de quadrinhos, mas você pode usar a folha em branco. Não precisa ser uma folha profissional. Você pode fazer as suas marcações do seu jeito, tá? Desde que você deixe uma borda, que você faça tudo bem organizado, para na hora que você for escanear a sua página, você não perder parte do desenho, tá bom? Então essa página aqui eu escolhi fazer ela bem no centro mesmo, que é uma página única. Eu podia ter feito nessa outra lateral aqui, ó, pontilhada, ou ter fechado até a linha. Porque quando você vai escanear, no Photoshop você tira toda essa parte azul, tá bom? É só um adendo. E aqui para finalizar, a gente vai usar o pico de pena na nossa primeira cena, tá certo? Já que é um menino mesmo, não preciso fazer muito detalhe nos cabelos. Eu quero detalhar bem a história. Você pode usar várias técnicas diferentes, tá bom? Você pode fazer um desenho mais realista, você pode fazer um desenho menos realista, você pode fazer um desenho abstrato, né? Desenho palito também pode ser, viu, gente? Todo desenhista começa com um desenho palito. Então, não se acanhe quando você for começar a sua primeira página em quadrinhos. Você pode desenhar o que você bem entender para sua história, tá? Não existe história boa ou ruim. Existe uma história bem elaborada, mal elaborada, tá? Então você consegue contar diversos tipos de histórias diferentes, desde que você faça o estudo para isso, certo? Você se prepare, né? Fazendo um bom argumento, um roteiro legal, que a sua história seja compreensível. Que qualquer pessoa que for ler a sua história, ela compreenda a sua mensagem, certo? Então, o nosso garoto está aqui ouvindo o som do mar em uma concha, mesmo longe do mar. Isso que remete muito à nossa infância, né? Criança bicho curioso. Crianças são curiosas. E a gente nunca devia ter perdido essa curiosidade da nossa infância. Como vocês podem ver, gente, ó, finalizar com bico de pena é muito simples. Só você seguir o traço que você já desenhou, tá? Você pode fazer rachuras, você pode escurecer em algumas partes para dar mais peso para a história, para a sua cena, dar mais dramaticidade, lembrar do expressionismo, né? Que usava bastante esse contraste de luz e sombra. Mais histórias, nas pinturas principalmente.
Então, nosso menino tá aqui ouvindo o som do mar. Eu vou fazer o fundo da cena todo preto, tá? Porque aí, todo rabiscadinho assim. O bom dessa caneta aqui, gente, ó, você investir numa caneta assim, porque você coloca a tinta dentro dela. É só você fazer a manutenção de tempo em tempo, você lavar ela, porque o nanquim ele resseca, tá, gente? Quando ele resseca, fica bem difícil de tirar das coisas. Então, você sempre tá prestando atenção se a sua caneta não ressecou, a tinta dentro. E tem alguns tipos de tinta nanquim, né? Você pode comprar ela fracionada, como essa que a gente comprou da Corfix, né? Fracionada. Ou ela em potes pequenos, assim, que nem essa da Acrylex. Elas são baratinhas, de fácil acesso. Ou você pode investir também em tintas mais caras, né? Que elas são mais... cobrem mais fácil, né? O desenho. Elas são mais escuras e tudo mais. Geralmente, né, as pessoas hoje em dia têm usado o bico de pena para fazer lettering e tudo mais, mas ele também é muito usado para produção de histórias em quadrinhos, tá, gente? Muita gente utiliza para finalização. Fica muito bonito e você não precisa ficar comprando caneta descartável, né? Porque o bico de pena tem diversos números de pena, né? Cada pena tem uma numeração diferente, elas vão das mais fininhas às mais grossas, como essa daqui, né? Você pode usar diferentes tipos de bicos de pena. Pode fazer um traço mais delicado, um traço mais grosseiro, vai depender da sua história. Fiz o rosto do menino. Pronto, já temos uma cena finalizada. Fechar o quadro, né, gente, que é importante. Tem muitos artistas que não corrigem as cenas, quando as páginas, né, quando aparece um defeitozinho ou outro, não corrigem no Photoshop, deixa do jeito que tá, também fica interessante. Tá? Porque fica o registro, né, de como é que foi feito o desenho e tal. Primeira cena já foi. Segunda cena a gente vai usar o brush, né? Vou escolher usar esse brush aqui, que ele tem duas pontas diferentes, dual brush. Vou começar finalizando a página com ele. Na cena, no caso, né? E as referências fotográficas, gente, você vai observando a cena que você quer trabalhar. Se você vai trabalhar um close, um primeiro plano, segundo plano. O close é quando você mostra detalhe da cena, tá?
Aqui no caso foi um close no menino com a concha no ouvido. Você podia fazer um plano mais aberto, ele na sala na sala da casa dele ou no quarto dele, né? Uma cena mais aberta, mostrando o cenário em que ele está inserido. Eu optei por fazer só um close para representar mesmo essa feição dele de satisfeito com o que ele está ouvindo nessa concha aí. Tá? Utilizando da imaginação dele. Então, com o brush, você também consegue fazer uma finalização bem rápida, muito boa. O brush é aquela antiga canetinha, aquelas canetinhas que a gente usava na escola, né, gente? Só muda o nome, brush, nome técnico, chique. Você pode finalizar também com caneta Bic, tá? Que eu já vi vários artistas produzindo histórias em quadrinhos com caneta Bic. A gente tem até uma artista aí famosérrima que desenhou Eu Adoro Monstros, né? Toda com caneta esferográfica. Então não se preocupe com o material que você vai começar para usar, para produzir, né? Então você vai produzindo com o material que você tem em casa. Depois que você conseguir uma grana com o material que você tem, você vai investindo no material melhor. Então não tem problema. Até esqueci o nome da artista agora, mas enfim. Eu sei que ela finalizou um livro inteiro, enorme, só com caneta esferográfica. E ficou muito bonito. E eu esqueci de falar, gente, que também dá para produzir zine, tá? Não só histórias em quadrinhos. Você vai fazer uma página, pode ser uma página de zine também. Que é uma história menor, né? Que é praticamente uma folha de sulfite, desenhada frente e verso, dobrada. Tem uma dobra específica. Que você pode xerocar e vender. O zine é muito legal, são histórias curtinhas. Vou trabalhar muito bem também com elas. Pronto. Pronto, agora a gente vai passar para o pincel. Tem esse pincel aqui, né, que ele é tipo uma caneta, mas tem os pincéis mesmo normais, né, gente? Pincel, pincel. Bora lá adiantar o vídeo. Prontinho, finalizado com caneta. Deixa secar um pouquinho para depois passar borracha, né, gente? Passa num sentido só, com carinho, que é para não machucar o seu desenho finalizado. Interessante você marcar quais são os materiais que você está usando, a data também, né? Para você saber quanto tempo você já fez aquele desenho. Nós vamos passar para a caneta. Escolhi dois números, né? Número 2 e número 4. Número 2 para fazer os detalhes mais fininhos e o número 4 para fazer as partes mais grossinhas, tá? Do desenho.
Prontinho, página finalizada com sucesso. 4 tipos de materiais diferentes, tá, gente? Bico de pena, brush, pincel e caneta, tá? Aqui no mar, eu posso fazer mais detalhes também nele, certo? Com a caneta, posso deixar ele mais bravio um pouquinho. Não tem problema não, você pode... Eu gosto muito de usar essa técnica de rachuras e manchas, assim, porque eu tenho essa inspiração na estilogravura, né? Então, eu me interesso muito por esse estudo dessas áreas pretas, brancas e esses rachurados, assim. Então, você pode expressar as suas preferências também no seu desenho, tá? Pronto, gente. Aqui está a nossa página finalizada, né? Com 4 tipos de materiais diferentes, à base de nanquim, que foi o bico de pena, o brush, os pincéis, né? E canetas, tá certo? Você pode finalizar a sua página com qualquer tipo de material que você se interesse. Você pode finalizar com aquarela, com tintas à base de óleo, com tinta acrílica, com pastel seco, pastel oleoso, giz de cera, lápis de cor, tá certo? Canetas esferográficas, independente do material que você utilizar para finalizar seu trabalho, certo? Você pode utilizar diversas técnicas e materiais. E no nosso caso aqui, a gente utilizou a técnica do nanquim, né? Não foi aguado, tá certo? Tem a técnica do nanquim aguado. Eu utilizei mesmo o nanquim puro, tá certo? Em todos os 4 materiais que a gente utilizou aqui, né? Que foram os pincéis e tudo mais. Então, é isso aí. Essa aqui foi a oficina, né? Da produção de uma página em quadrinhos, do argumento até a finalização. No final do vídeo, vocês vão ter acesso àquela pilhazinha bibliográfica, né? De estudos teóricos sobre histórias em quadrinhos. E chegou aqui uma visita, né? Então, bons estudos para vocês. Espero que essa oficina tenha servido para ajudar vocês na produção, né? Para auxiliar. Sim, meu amor. Para auxiliar na produção de vocês, tanto das histórias em quadrinhos quanto de fanzine, tá certo? Então, bons estudos aí, boa produção e até mais!